Opa pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Investindo com Troco. E hoje quero falar um pouco sobre o aumento da taxa Selic, Alice. Mas já passou a semana, já tem um tempo que a gente já sabe, mas eu quero falar para vocês que são os meus inscritos, meus seguidores, por que dessa taxa, onde é que ela afeta, quais os benefícios que ela pode nos dar, que ela pode nos trazer. Porque assim, pessoal, às vezes eu demoro de postar vídeo porque também tem a questão dos meus estudos, a faculdade, tem o trabalho. Então, às vezes eu fico sem tempo, né, para estar gravando. E às vezes eu tenho que gravar os 3 vídeos que eu vou soltar durante a semana em um dia só. Então, às vezes fica um pouquinho difícil para eu estar falando com vocês. Mas é isso, pessoal. Vamos falar sobre a taxa Selic. Vamos deixar de papo e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, a taxa Selic, né, ela é uma taxa ela é a taxa básica, né, de juros da economia brasileira, algumas pessoas aí já sabem, e ela serve, né, como uma referência para todas as outras taxas, todas as outras coisas, a questão dos empréstimos, os financiamentos, os cartões de crédito, e também, né, para os rendimentos e investimentos em renda fixa. Aí você fala, Alice, mas como é que a taxa Selic ela funciona? Assim, pessoal, a taxa Selic, né, ela é definida pelo Copom, né, que é o Comitê do Banco Central. E assim, quando a inflação ela tá alta, o Copom ele aumenta a Selic para desestimular, né, o consumo das pessoas. Então, assim, quanto mais a inflação tá alta, mais tende as pessoas a parar de consumir tanto. Então, assim, quando a economia ela precisa crescer, a Selic, né, ela pode ser reduzida, né, para facilitar o crédito e estimular, né, os gastos da população. Então, assim, pessoal, atualizando, né, a última reunião do Copom, né, que foi no dia 7 de maio, né, de 2025, o Copom ele decidiu aumentar a taxa Selic de 14,25% para 14, né, 0,75% ao ano. É isso mesmo, para 14,75%. Então, assim, essa é a taxa alta consecutiva e levou, né, a Selic ao maior nível desde 2006. E qual é o motivo, Liz? Assim, o motivo, né, é controlar a inflação que nos últimos 12 meses está em 5,49% acima, né, da meta de 3% ao ano, gente. Então, é meio complicado. As coisas vai ficando cara, o crédito, né? Mas é isso. Às vezes dá para se beneficiar dessa alta aí, dessa taxa Selic. A ata, né, do Copom, né, mostrou que o cenário ainda é de cautela, então eles precisam ser cautelosos em relação, né, à questão da inflação. Então, assim, a equipe do Banco Central, ela quer avaliar a evolução dos preços e da economia antes de tomar, né, as novas decisões. Então, assim, você quer ficar bem por dentro, é bom você ir lá acompanhar essa questão do Copom, a questão da atas que eles lançam, sabe? Todas as informações para que você fique atento na questão, né, do aumento da taxa, para ver como é que tá a inflação, para ver como é que isso te atinge. É bom dar uma estudada, é bom dar uma pesquisada, né, para ficar por dentro, né, de todas essas informações. Aí você fala, Lisa, tá, a taxa aumentou, mas como é, né, que essa taxa ela pode afetar a minha vida? Como é que ela pode, né, ter tanto, sabe, tanta ligação na minha vida? Então, vou te explicar. Quando a Selic ela sobe, fica mais caro financiar uma casa, por exemplo, um carro, ou parcelar no cartão de crédito. Fica mais difícil, né, ter acesso a essas coisas, a essas questões. Mas assim, ao mesmo tempo, né, que a taxa Selic é alta e tem essa dificuldade de acesso, quem investe na renda fixa começa a lucrar mais. E por isso que você deve ficar atento nessa questão dessa taxa, porque a gente fala de investimento. E se a gente fala de investimento, a renda fixa também é investimento e nós precisamos ficar ligados na questão da taxa. Para assim também nós temos um investimento na renda fixa e esse investimento acompanhar a alta dessa taxa. Aí você fala, Alice, quais investimentos assim eles podem se beneficiar com a alta da taxa Selic? Agora sim, agora nessa parte é uma das partes que interessam quando a gente fala da alta da taxa. Então, com a Selic em 14,25, né, ou 75%, os investimentos em renda fixa eles ficam, né, atrativos. Por exemplo, o Tesouro Selic, né, que é um investimento público, é um investimento seguro, é um investimento que está, né, com rendimento atrelado a essa taxa, é um ótimo investimento, porque ele acompanha a alta da taxa Selic. Os CDBs também, que têm a liquidez diária, especialmente, né, os que pagam 100% ou mais do CDIs, eles também acompanham a taxa Selic. Tem a questão do LCI, do LCAs, que são parecidos com os CDBs, mais incensos de impostos de renda.
Tem a questão do fundo DI, né, e de renda fixa conservadora também que se beneficia, né, dessa alta da taxa Selic. Tem o CRI, os CRAs, os postos fixados, especialmente as atreladas ao CDI. Então, assim, esses ativos, eles ficam muito mais atrativos quando os juros estão altos, porque o seu rendimento acompanha ou supera a alta desta taxa. Então, assim, tem mais segurança e tem menos volatilidade na bolsa, entende? Então, assim, é bom estar acompanhando, é bom ver quais são os investimentos, quais bancos, né, estão aí dando mais benefícios para quem quer investir nessa questão da alta desses investimentos, CDBs. Tem vários bancos aí que tem os CDBs que estão ótimos para quem quer começar a investir na renda fixa. Então, pessoal, nessa questão, supondo, né, que você invista R$ 10.000 por um ano, com a Selic estava em 14,75%, né? O CDI estimado em 14,65%, sempre 1%, né, abaixo da Selic. Consideramos também a questão do imposto de renda com a alíquota de 17,5%, que é a taxa, né, para os investimentos resgatados em um ano. Tesouro Selic não tem garantia do FGC, mas é garantido pelo Tesouro Nacional, que ainda, né, é ainda muito mais seguro. Mas assim, pessoal, em comparação, né, com a poupança, o rendimento, né, cerca de 7,3% ao ano, o valor final, né, em questão dos R$ 10.000 investidos depois de um ano ficaria a R$ 10.703 sem imposto de renda, sem liquidez diária, mas rende só a cada 30 dias. Então, assim, não é um bom investimento, né, essa questão da poupança. Mas tem vários outros investimentos, tem várias caixinhas Nubank, tem um pouquinho do Inter, que também é muito bom para começar a investir. Tem ali o CDB de liquidez diária do Mercado Pago, também que rende 102% do CDI. O valor mínimo de investimento é R$ 1. Vencimento de 2 anos, o valor final seria de o quê? R$ 11.232. Também um ótimo investimento, sabe? Tem a questão, tem o investimento no C6 Bank, que é o CDB também de liquidez diária. 102% CDI, o valor mínimo é R$ 20 investido, o vencimento em 3 anos, o valor após um ano seria de 11.000 também, R$ 232. Então, assim, tem vários investimentos que você pode fazer. Outro investimento também tem no banco PagBank, né, que está rendendo 103% do CDI. O valor mínimo de investimento, né, R$ 1. O vencimento de 2 anos, o valor final seria o quê? De R$ 11.244 e por aí vai, pessoal. Então, assim, pessoal, são muitos investimentos que se beneficiam, né, da alta da Selic. Inclusive, também tem o Banco Sofisa, né, o Sofisa Direto, que rende 105% do CDI. O valor mínimo de aplicação é R$ 1. O vencimento de 3 anos, o valor final após um ano seria de R$ 11.269. O diferencial, né, o diferencial entre a poupança e esses investimentos é que esses investimentos eles rendem mais, então é muito melhor você deixar nesses rendimentos aí do que só deixar na poupança que rende tão pouquinho durante todo o ano. Então é isso, a Selic, né, ela influencia muito mais do que você imagina, que às vezes tem pessoas que nem sabem sobre o que é a taxa Selic, sobre o que é o cupom, sobre esse mundo dos investimentos. Então, assim, ela influencia tanto do cartão de crédito até o seu investimento. Então, assim, é bom, né, aproveitar esses ciclos na economia, né, com muita inteligência e com muito estudo nessa parte financeira. Então, assim, se esse conteúdo ele te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa aprender sobre ganhar dinheiro, sobre a taxa Selic, mesmo com esses tempos, né, de juros altos. E se posso te ajudar, né, a ter melhores investimentos, a saber mais sobre essa questão dos investimentos, comenta aí embaixo. Deixa sua pergunta, se eu puder responder, eu vou responder para vocês. Então é isso, pessoal. Agradeço, beijos e até a próxima.